que eu vejo, assim, que dá a impressão da gente que tá longe, é que as peças estão movimentando, a gente só consegue ver o jogo agora, mas os grandes líderes, eles estão planejando 5, 10 anos à frente. Sim. E me parece que a China não está pronta pro plano dela ainda. Não tá. Militarmente, economicamente, ela está se preparando para ficar forte. Militarmente, ela é anos-luz atrás de Rússia e Estados Unidos. Nunca Só foi que ela tem testado, dinheiro. né? Nunca foi testado. Exato. Nunca foi testado. Tem o maior exército do Sim, mundo, na teoria. é claro. Mas... Então, trocando em miúdos, eles amarelaram. Porque ainda não estão prontos. Então, teve hoje um exercício, mas vai que, né? Vai que. Teve hoje um exercício que não é lá grandes coisas. Teve alguns disparos, né, para ilhas mais ao sul, sim. Eles já invadiram as águas territoriais de Taiwan. Cercaram a ilha com os navios lá. Cercaram. A Taiwan derrubou alguns drones chineses que estavam no espaço aéreo, derrubou. Nada além disso. Se a China fosse fazer alguma coisa de fato, já teria feito. Existe uma mística no ar aí, hoje é dia... Hoje é dia 4. Dia 4. Tem uma mística, um jogo russo, bem interessante. Um jogo russo lançou uma série lá, um episódio, que falava sobre o dia 5 de agosto de 2022, que começava a Terceira Guerra Mundial. Um jogo russo. Eu até lancei um vídeo no canal sobre isso, mostrando. Mas jogo antigo ou novo? Não, jogo novo. Um jogo novo. É? E aí, depois desse 5 de agosto de 2022, que começava um apocalipse mundial, o cara entra assim... Passava um momento de escuridão, guerra nuclear, etc. O cara entrava num túnel, saía do outro lado, mostrando um arrebatamento, né? Os mortos se levantando e etc. Batia aqui no tubo. Mas olha só, vamos voltar o papo aqui, a gente vai para a escatologia já. Por que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra? Não vai ser uma guerra fácil. Se tiver uma guerra, não vai ser fácil. Por quê? Ali vai ser uma batalha naval. O que Taiwan fez durante muito tempo? Se muniu, se preparou. Equipamentos comprados dos Estados Unidos, inclusive. O grande fornecedor de Taiwan, além de outros países, os Estados Unidos vendeu muito equipamento. Tem armas apontadas para muito poderosíssimo. O que a China fez? Uma invasão ali, a parte mais estreita de Taiwan para a China tem mais ou menos 170, 180 quilômetros de distância. É muito próximo. É muito próximo. Mas vamos pensar o seguinte. Questão de navio vindo... Tanto um navio de aliados ocidentais quanto o próprio Taiwan, a artilharia de Taiwan, poderia derrubar facilmente ou afundar o navio da China. O que a China fez no decorrer do tempo? Ela posicionou em vários silos, quer dizer, ela tem estruturas já posicionadas de mísseis de artilharia para Taiwan. Em toda a região, dentro desse estreito, no estreito de Taiwan, na menor proximidade ali, 180 quilômetros mais ou menos, ela já posicionou sua artilharia para Taiwan. Não vai ser fácil para a China, só que vai ser muito mais difícil para Taiwan. Muito mais difícil para Taiwan. Só que um detalhe, a artilharia da China pode afundar, por exemplo, o porta-aviões gigantesco lá que comporta milhares de soldados dos Estados Unidos. Mas a questão ali não é Taiwan. É óbvio que Taiwan não consegue enfrentar a China. É óbvio. A questão é esse acordo que foi assinado em 79, que obriga os Estados Unidos, porque na questão da OTAN, o que ele faz? Ele manda dinheiro, ele manda armas e fica de fora. Sim. Biden falou que não vai entrar nisso daí, você viu? Fica de fora. Agora, mas ele entrou. Então, mas ele falou... A guerra entre a Rússia um centímetro no país da OTAN, aí... Então, mas ele não tem obrigatoriedade por acordo. Sim, não tem. Entendi. No caso de Taiwan, ele não é que ele vai mandar armas, ele tem que mandar o exército americano, a marinha americana, a força aérea. Então, a China sabe disso. Porque se ele não defende um acordo que ele assinou de um aliado tão importante, acabou esse papel de xerife do mundo. E isso tem consequências, inclusive, nas questões econômicas. Então, hoje, os Estados Unidos estão diante desse cheque. Agora, fazendo aqui uma pincelada na questão escatológica, a gente sabe que todo o relógio de Deus gira em torno de Israel. Sim. Entendeu? Não gira em torno de Estados Unidos, Rússia, China e coisa e tal. Para que Israel esteja absolutamente à mercê dos inimigos, e eu não sei do Rafael, mas eu acredito que Gog e Magog vem primeiro. E Gog e Magog fala literalmente eu tenho um vídeo no meu canal que fala de todas as nações explicando quem é quem. Mas é o quê? É Rússia encabeçando uma guerra contra Israel como principal aliado do Irã. Está lá Pérsia é o Irã.
Pérsia é o Irã. E Gog é o líder da terra de Magog, Mesec e Tubal, que são literalmente essas nações todas aliadas, Descendente entendeu? de Jafé. Da Rússia, descendente de Jafé e tal. Para que eles possam crescer e invadir, eles precisam que o principal aliado de Israel esteja fraco. Que é os Estados Unidos. Que é os Estados Unidos. Então, na minha opinião, nós estamos agora num viés de enfraquecimento dos Estados Unidos. Eles ainda são a maior potência do mundo. Porque a opinião pública não vai querer que eles entrem numa guerra que não é deles também, né? Não Mas é a guerra dentro do próprio país está fazendo com que eles enfraqueçam, entendeu? Eu acho que se alguém fez isso de fora e parece que tem interesse de Rússia e China, foi dividir o próprio povo americano. O povo americano nunca teve tão dividido como agora. É isso aí. E a pandemia ajudou ainda mais a dividir o povo. Então, assim, aquele negócio do patriota e tal que a gente tinha no passado, hoje em dia tá assim, falando, não. Esse negócio de pisar na bandeira, tá virando uma coisa como se fosse um defeito, entendeu? Mas a China agora meio que morreu, então, esse assunto, por exemplo, veio a mulher, foi embora, a China ficou quietinha. Não morreu. Como que tá agora a situação? Eu acho o seguinte, até uma questão do acordo, o senhor mencionou o acordo, é interessante porque esse acordo foi estabelecido de proteção, mas o próprio Estados Unidos já debandou desse acordo. Como assim? Não de maneira clara e específica. Mas eles já porque deixaram ele tem o chamado no ar. próprio acordo de ambiguidade estratégica. Ambiguidade estratégica. Já é uma coisa. Exato. Entendeu? Olha, é o seguinte, eu não te considero. Os Estados Unidos olha para Trump e fala: olha, eu estou com todo mundo, não te considero um país, mas eu vou te proteger numa guerra. É isso o acordo. E é ambíguo mesmo. É totalmente. Não, e ele diz ambiguidade estratégica, é de propósito. Agora, se a China soltar uma bomba em Taiwan, tá passando tudo por cima, os foguetes, os mísseis. Passa por cima de Taiwan, cai nas águas do Japão, mas não caiu nada ali. Se cair um míssil lá, os Estados Unidos têm que entrar. E se entrar, aí é guerra mundial. Porque a Rússia vai se aliar à China, que vai se aliar ao Irã, que vai se aliar à Coreia do Norte, aí vira uma guerra mundial. O Guterres, que é o chefe-geral da ONU, né? É o Guterres, isso. Antônio Guterres. Ele falou o seguinte: o mundo está por um triz, num erro de cálculo. Está por um fio. Da aniquilação. Existe um conceito na geopolítica que é o MADE, né? Que é uma sigla de inglês para autodestruição. Quer dizer, eu sou uma potência mundial. Estou aqui nos Estados Unidos, né? Temos grandes ogivas nucleares das mais diversas possíveis, desde um dispositivo remoto a uma ogiva gigantesca. E também aqui... Submarinos. E tem aqui também meu vizinho, está aqui, Lamartine Pozella, outro país meu vizinho, arquirrival, inimigo histórico, e ele também tem. Significa que se eu usar, ele vai usar. Então é autodestruição. O que o Guterres está falando é que o mundo está um triz dessa autodestruição, porque uma potência dessa entrando em ação... Basta um indivíduo com um ego maior do que... Ou erro também. Será que erro também? Claro. Se um erro de cálculo, etc. Se a gente pensar... Você falou assim, quem está por trás, a quem interessa, você citou essas expressões. Vamos pensar assim o seguinte, existe uma revista que está dentro de um grupo de comunicação. Vamos entrar num aspecto aqui interessante, que é a revista The Economist, que muitas pessoas seguem. Eles são bem conhecidos por fazerem capas, e essas capas, esses editoriais, fazem previsões do o próximo ano, né? 2022, o mundo a seguir, o mundo diante de nós. E eles fizeram previsões tanto para 2020, bateu assim, cara, a capa, você analisa a capa, você fala, não é possível. É mesmo? Para 2021 e 2022, antes da pandemia. Se o pessoal dá uma gugada aí, The Next Catastrophe. O BG... Dá uma olhada. O tio Bill. O tio Bill. Da janelinha, o homem da janelinha do computador. 5 anos antes ele falou sobre pandemia. É mesmo? Inclusive citou o nome do... do bichinho lá, do patógeno, etc. É mesmo? Não pode ser. Procura no Google. E falando o que especificamente? Falando que o mundo teria uma pandemia por conta de um vírus assim, citou o nome do vírus. E falava que a gente tinha que fazer alguma coisa? Não, disse que iria acontecer isso, que o mundo tinha que se preparar para isso. Ele já está falando que virá uma pior. Aí parece um pouco de teoria da conspiração, não sei. Mas me parece que
é bom para a economia, não tô alegando Não, manda nada. ver, manda mas ver. é bom para a economia Manda ver. que morra muita gente, sobre menos gente, dá aquele reset. E não é só isso. A Não é? própria Vocês revista estão uma muita gente palavra que a gente ganha. precisa falar disso. Muita gente reset. ganha. A gente precisa Muita falar gente disso, ganha. tá? Com a pandemia, não ganha? A gente precisa falar disso. A revista reset. Forbes lançou uma matéria dizendo que depois da pandemia, os bilionários do mundo, todos eles Exato. ganharam de 30% a 40% então, no é isso seu que eu tô falando. patrimônio. deles. Por um grupo. Mas se é eles claro. estiverem numa mesa que nem a gente, falando assim, cara, a gente tá ganhando pouco, muita gente, faltando comida. Vamos fazer o seguinte: a gente tem que reduzir a população. Não sei se eles criaram a pandemia, não criaram, não tô falando isso. Mas com certeza eles ficam pensando em 10, 20 anos como eles se manterem, as famílias se manterem no topo, né? A gente tem que fazer essa reflexão, porque inclusive tem fala deles, que volta e meia eles soltam essa informação. Você citou uma coisa de redução populacional, e tem que é aquele encontro Bilderberg também, entre os mais ricos e poderosos. Exato. Sim, Os Bilderbergs estão aí, eles Que a estão gente nem ativos. sabe, né? Não dá pra- Exato. Então, underground, né? Underground, exato. Ó, você falou da questão da redução populacional. Isso é muito além de uma teoria malthusiana. Isso é muito além. Se você dá uma gulgada eu sobre... falo que é teoria da conspiração Sim. porque é muito complicado você pensar que um ser humano pensa, vamos matar 10% ou 15% da população, sei lá. Mas, cara, a gente não sabe. Eu não, Cara, tem gente ruim, tem gente sinceramente, que não pensa eu não chego no a bem. afirmar uma coisa dessa, porque eu ainda tenho Eu também- essa coisa de acreditar que as pessoas não o melhor são tão do más. ser humano. É, não, teria que ser muito monstruoso para tipo, querer são Hitler, reduzir. né? Um cara tipo Hitler, né? Pra pensar. Porém, Mas Hitler acreditava que estava fazendo uma boa coisa. Exato, esses caras Porém- de repente é tipo o Thanos, né? Thanos não falou, Não, o ele, Thanos fez ele não mas era aí mal. que tá, ele você falou, vou acha- tirar metade Exato. da... Você acha? Você Exato. falou uma coisa, porque você adora os Quadrinhos Eu e- também, eu também. é. Quando eu assisti o episódio do... Como é que chama? Avengers. Avenger? O último... Guerra Infinita? Guerra Infinita. É. Que metade da população mundial morreu. Você sabe que... Não, mundial não. Interplanetária. Interplanetária. Você sabe que muito do que está por detrás desses bilionários metacapitalistas que dominam o mundo, muitas das coisas que eles vão lançar, eles lançam Pensando. Antes. nos Ah, quadrinhos, sim, sim. nos Programação filmes. Testando, né? preditiva. Chama programação Gente, só deixar preditiva. claro aí pro pessoal, a gente não tá afirmando Sim, é nada. claro. É um exercício Sim. de É uma teoria. elucubração. Exatamente.